Fala pessoal, mais um episódio do De 7 para 7, aqui com meu amigo Druander Martins. Hoje o tema é gestão, como liderar equipes de alta performance. E não poderia deixar de ser diferente trazermos dois convidados especiais, o Ederson e o Rudney, que vão se apresentar, não é isso aí, Druander? É isso aí, não é por acaso que eles estão aqui. São dois convidados muito especiais, com jornadas incríveis aí de carreira. Vou pedir para que tu comece, Éder. Conta um pouco da tua história corporativa, mas também a tua iniciativa dos gestores da Telecom, que ao meu ver, é o maior grupo de gestores de tecnologia hoje do país. Como é que nasceu esse movimento? Depois tu conta no decorrer do episódio, mas agora fala um pouco de ti aí, depois o Rudney na sequência pode seguir. Bacana. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar próximo de grandes amigos. Isso acho que é uma das coisas que mais me fascina na Telecom, né? Então, a gente vai se conhecendo, vai agregando amigos e acho que a amizade vai se crescendo cada vez mais. E eu tenho uma história muito legal, assim, na Telecom, né? Meu nome é Ederson, mais conhecido como Éder, Edão, vários apelidos aí a gente acaba conseguindo ao longo da carreira aí de telecomunicações. Eu não imaginava quando era criança que eu queria trabalhar com telecomunicações, sempre gostei da área de tecnologia desde os meus 10, 12 anos, mexia com computador e tudo mais, mas sempre gostei de trabalhar com público e com pessoas. Eu acho que o que me fascinou muito do mercado de telecomunicações foi levar conexões e conectar pessoas. Isso acho que é algo que me traz muita felicidade, muito prazer fazer isso. E ao longo do episódio a gente vai contar um pouquinho da nossa história. A gente conseguiu agregar bastante conhecimento ao longo de 18 anos, né? Eu tenho 18 anos no mercado de telecomunicações, sou desde a época do Via Rádio, participei de várias movimentações da tecnologia. Então, acho que criamos um grupo aí bem importante aí para o setor, vem sendo cada vez mais relevante aí com profissionais que se ajudam, que se agregam, né? Que é o nosso grupo Gestores da Telecom. E é isso, Druander. Estou muito feliz aqui, muito obrigado pelo convite. E hoje tu é head de operações da Desktop, né, Éder? Uma das maiores operações de telecom do país, né? Já chegou na empresa grande, chegou nela pequena, como é que foi essa história? Hoje eu atuo, né, na empresa Desktop, eu estou lá há 14 anos, né? Cuido de uma determinada regional, né, que nós chamamos, da empresa foi dividida em grandes regionais. Então, cuido da operação de uma regional hoje com 470 mil assinantes. Uma responsabilidade um pouquinho grande aí, né? Levar sempre tecnologia, conteúdo para os nossos clientes. Tem uma operação aí com aproximadamente 500 colaboradores direto. Então, é uma equipe que ela tem que ter muita disciplina, concentração, atenção. É um time que eu tenho profissionais que estão comigo há 10, 12 anos, pessoas que a gente tem uma amizade até fora do mercado aí de telecomunicações e a gente se cresceu junto, né? Então, acho que isso foi algo muito interessante, cara. Uma coisa que me fascina cada vez mais aí em buscar novas tecnologias é ver também não só o meu crescimento, mas o crescimento dos colegas aí que estão conosco aí. Legal, E nunca foi pequeno, tá? A gente começou pequeno, nunca foi grande. Nós tínhamos muitos sonhos, sem muitos recursos no começo, mas é sempre muito na força de vontade, na coragem, na ousadia. Então, a gente tem muita história bacana. Eu espero que a gente consiga passar um pouquinho aqui ao longo do episódio. Estamos curiosos. E tu, meu amigo Rudney? Poxa, quero agradecer, Druander, Alan, Edão, vizinho meu lá de Campinas, da região de Campinas, Sumaré. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Novamente, nós estamos se encontrando. Rudney Carapinheiro, para quem me conhece, ou Rude ou Rod, depende do país que esteja. Boa. Sou nascido aqui na Zona Leste de São Paulo, filho da Penha. Né? Opa! Começou Zona Leste. Criado no litoral de São Paulo desde os 3 anos de idade, com passagem por Caraguá, Ilhabela, São Sebastião. Passagem pelo Exército também. Fui militar. Depois disso, fui embora do Brasil e comecei minha faculdade lá fora. Trabalhei lá fora no mercado financeiro, em Nova York. Tive uma passagemzinha por lá. Conheci bem toda a parte do Wall Street, como funcionava.
Conheci, e ali, aliás, foi bem antes, eu comecei a me envolver com a Telecom. Não sou engenheiro, sou economista. Não tem nada a ver com parte de engenharia. Quando eu falo pro pessoal, eu falo, olha, eu entendo do outro lado, mas a minha paixão sempre foi telecomunicações, radioamadorismo. E depois disso, tive uma passagem pela Bélgica, pelo Japão, pela China. Voltei ao Brasil no começo do mercado de ISP, quando muito poucas pessoas sabiam o que era fibra ótica. Eu voltei para o Brasil com a marca Skylane Optics, na qual fui sócio. Nós fizemos todo um ciclo com ela, desde a criação da marca Skylane Optics na Bélgica, junto com um sócio majoritário, até a venda dela para o Grupo Amphenol, um grupo americano. E hoje estou aí como CSO de uma empresa reputada no mercado, né, que é a IPv7, na parte de cloud, uma área que nós vamos aí depois conversar um pouco mais sobre isso. É um futuro no nosso segmento de mercado. E como CSO, que é Chief Strategy Officer, né? É um chefe de estratégias, porque tudo que nós vamos falar aqui vai vir de encontro à estratégia. E eu acho que até complementando, Rudinei, depois do sabático que ele tirou depois da venda da Skylane, andando de motorhome no Brasil, Opa, eu brinco essa daí dá um podcast à parte, esse aí. Não foi a gente que escolheu o Rudinei, né? Foi eles que nos escolheu, né, cara? Então, é uma jornada muito vencedora. E eu acho que isso vai de encontro ao nosso tema, né? Porque às vezes nós, como gestores, como empresários, como diretores de companhias, a gente tem que entender os nossos limites. E, às vezes, para a empresa continuar crescendo, a gente tem que agregar novas ideias, novas pessoas e, em geral, pessoas melhores do que nós ao time que realmente possam agregar e possam movimentar, né, tanto o mercado quanto internamente. Então, a vinda do Rudinei é uma satisfação para nós. E todo o histórico que ele tem, não só no projeto da Skylane, mas em outros projetos, tenho certeza que isso vai somar bastante e também vai compartilhar bastante aí as histórias e tenho certeza que vai ser um podcast sensacional. Mas vamos lá, gente, qual é os desafios de ter uma empresa e fazer a gestão de colaboradores de alta performance, né? Às vezes tem até a questão da vaidade entre eles, principalmente nós que somos da área de tecnologia, né? Atrás de um gênio sempre existe uma genialidade e às vezes a gente fazer a gestão desses egos não é tarefa fácil, tem que ter bastante inteligência emocional, né? Quais que vocês acham que são os desafios aí, os segredos que vocês aprenderam nas suas jornadas? Ô, Dranders, você falou algo que eu acho que é fantástico. Eu costumo trabalhar com equipes, com pessoas que são melhores do que eu, em determinadas atividades. Como que eu costumo fazer? Eu costumo tentar ser generalista e ter os especialistas alocados em cada atividade correta. Quando um gestor entende isso, e tem muito ego do gestor também, porque muitas das vezes a gente fala, pô, eu vou contratar um cara que sabe mais do que eu. E quando o gestor consegue atingir esse nível de maturidade, que ele tem que ter pessoas boas no time dele, tem que ter pessoas melhores que eles, pessoas que... Eu sempre gosto de ter no meu time, sempre um antagonista. Se quando a gente vai passar um desafio, vamos passar todo mundo abaixo da cabeça, eu vou fazer, não enxerga uma oportunidade diferente, aquele antagonista fala, cara, aquele caminho pode dar errado. E aí você para, vamos pensar o time, vamos dar uma avaliada, vamos ver se essa estratégia funciona. Então eu sempre tento buscar no meu time pessoas que são melhores do que eu em determinadas atividades. Cada ser humano tem uma especialidade, tem uma área que ele atua muito bem. Então, a sua fala, eu concordo, é uma coisa que eu tento praticar. É algo que eu nasci sabendo? Não, eu aprendi. No início da minha jornada, lá como gestor, eu lembro que a primeira posição de gerente eu assumi em 2012, 2014. E eu tinha pessoas no meu time com 65 anos. E eu era um garotão novo lá de 24, 26 anos e tinha que falar com ele. E qual propriedade, olhando a faixa etária que eu tinha para estar numa posição de gerente desse time. Então foi conquistando, entendendo as particularidades, mostrando para ele, pô, você é um excelente técnico, você conhece muito dessa habilidade, eu estou aqui para somar, para poder trabalhar contigo e extrair aquela habilidade do profissional. E no início dá um frio na barriga, porque você fala assim, nossa, eu vou assumir um time e eu conheço menos,
Então, aquele ego do gestor, acho que quando você consegue atingir esse nível de maturidade e consegue entender que você precisa ter as pessoas certas no local certo e no momento certo e ser pessoas melhores do que você, com determinadas habilidades melhores do que você, o seu time flui. Eu sempre dou o exemplo do maestro. O maestro, ele não é o melhor músico, mas ele tem lá o seu melhor saxofonista, o seu melhor tecladista, o seu melhor percussionista, e ele está lá, regindo. Então, na minha humilde visão, o segredo do sucesso de um grande gestor é ter as pessoas certas em determinados lugares. Pô, eu compartilho do teu pensamento. Eu acho que quando tu fala de nível de maturidade, eu encontrei o meu lugar quando eu descobri que, como gestor, eu deveria criar um ambiente que as pessoas pudessem dar o melhor e que meu papel era fornecer as ferramentas, né, que fossem necessárias para ser um facilitador, para que elas desempenhassem, né, o melhor no dia a dia. E juntar as pessoas certas nos lugares certos, eu acho que realmente pesa bastante. É trágico quando a gente vê, às vezes, uma pessoa certa no lugar errado ou vice-versa, né? E isso é muito o papel do gestor, ter essa sensibilidade, né? E assim como o Éder, eu também tive o meu primeiro cargo de gestor relativamente novo. E tive essa particularidade também de lidar com pessoas mais velhas. E é um grande desafio, né? Você criar conexão, né? Eu sempre acreditei muito na questão de você criar conexões. Porque eu, quando fui técnico, eu sofri um pouco da síndrome do herói. Eu adorava ser o herói. Bom, era um bom técnico, então eu gostava disso. Tem um problema, aconteceu uma crise, tem um salvador, né? Então eu tive do outro lado também como um bom técnico. Só que pela uma certa facilidade de relacionamento, etc., eu fui indo para a área de gestão. Só que eu encontrei diversos desafios, né? Primeiro, pessoas que não vão te aceitar muitas vezes, tá certo? Por conta de idade, etarismo, por questões, muitas vezes, regionais, né? Vocês sabem que eu fui um executivo na IBM, então eu também sofri algumas coisas nesse sentido, mas foram desafios que me fizeram crescer, né? E bem como você falou, Druander, é importantíssimo encontrar e ver o valor das pessoas se elas estão na posição correta, porque muitas vezes ela pode desempenhar muito mais em uma outra função. Isso é o papel do gestor, né? E aí, Rudinei, pensando nesse sentido, né, da identificação, e como é que você... Quais são os principais critérios que você vê ou identifica como alta performance numa operação, de forma geral? Olha, eu acredito que, aí, pegando o gancho do Éder, o seu, e o do Druander, também um pouquinho de cada um, eu acredito que o primeiro desafio para ter uma alta performance é você conseguir montar uma equipe de colaboradores como se fosse... Acho que todo mundo aqui assistiu aquele filme Band of Brothers, né? Onde que o sargento conseguiu colocar no seu pelotão uma equipe de alta performance onde todos trabalhavam em sincronia e pouca conversa e muita atividade que um conseguia entender o outro, sem você ter a necessidade do chicote, né? Que é natural. Mas para isso você precisa ter o quê? A sinergia de você confiar na sua equipe, a sua equipe confiar em você, você, mesmo num cargo de coordenador, supervisor, gerente, diretor de empresa, você tem que dar o poder para esse pessoal da sua equipe também ter o diálogo contigo, trazer ideias, você colocar essas ideias em prática, né? Algumas vezes, quando você fala, faz sentido, a equipe toda faz sentido, vamos fazer, então vamos fazer. Esse, no meu ponto de vista, é como gestionar uma equipe de alta performance. Porque, às vezes, o que acontece muito, que eu vejo, são pessoas que compram relatórios de auditorias, de empresas externas, que nunca tiveram contato algum naquele segmento de mercado, passam para os diretores ou para os investidores ou para os sócios, que estão um pouco longe da realidade da empresa, né? do cliente final, lá na ponta, e fala, olha, o relatório aqui está me mostrando que lá nos Estados Unidos, né, nós estamos atingindo tais metas. Mas espera, os Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, né? A performance é totalmente diferente aqui. O cliente principal, ele é diferente. Então, você tem que vir e requestionar isso, né? E junto com a equipe. E a equipe vai mostrar como atingir as metas adaptadas ao Brasil, ao mercado nacional.
E como gestor, você também não está na rua o tempo todo. Então, o teu cliente, o teu executivo de ponta, o teu técnico na rua vai te trazer muito mais informações que, às vezes, aquele relatório não tem o filtro básico de trazer o dia a dia da realidade do mercado. O meu ponto de vista, as pessoas têm que escutar um pouco mais a equipe, monitorar e dar as metas e cobrar. É como o Band of Brothers, né? Uhum. Todos tinham a meta ali de acabar com o inimigo. Como chegar até ele, nós vamos adaptando e vamos chegando até lá. O difícil é ter gente boa. Hoje em dia, no mercado, tá difícil. Esse gancho do Rod, aproveitando, cara, é sensacional. Hoje, a gente costuma ver muito em grandes empresas que querem crescer, perder a essência de ter quem está na ponta. No setor de telecomunicações, eu brinco muito com quem está comigo no seguinte sentido. A mão de obra, a pessoa, o cartão de visita de qualquer empresa que tem um setor de telecomunicações que atende o cliente na ponta é o técnico que está dentro da casa do cliente. Sabe como eu chamo o técnico? Embaixador da marca. Exatamente. Ele é o embaixador da marca. Esse cara, ele está lá, ele está colhendo o que o mercado está querendo. Muitas das vezes a gente tenta partir por um caminho de trazer o que não reflete a realidade e negligencia esse cara que está trazendo feedbacks muito interessantes do que o nosso cliente está pedindo, né? Está necessitando. Então, eu sempre tento, em alguns momentos, não ficar apenas conversando só com a primeira camada, coordenação, supervisão, tentar ir lá na ponta, bater um papo, às vezes num corredor, num café, você encontra um tel, vem cá, o que está acontecendo? O que você está percebendo? Como que a gente está agindo? Como é que o time está funcionando? Então, eu acho muito importante. E aí, aproveitando um pouquinho dessa fala aqui, eu percebo muito uma camada, que é a primeira camada de gestão, que atua diretamente, seja com o técnico, seja com o atendente, seja com o vendedor, aquela camada, né, que de empresa para outra pode variar, mas normalmente é o supervisor, o cara que está direto com o time ali. Se você tem um supervisor que veste a camisa da empresa e veste a camisa do time, esse cara, ele pode ser um facilitador também. Ele traz muita informação importante. Eu tenho pessoas que estão comigo há 10, 8 anos, que hoje atuam nessa atividade, que foi técnico, que foi atendimento telefônico lá no call center, e hoje está nessa função. Esses caras têm um conhecimento de uma operação, 30 minutos, 20 minutos de conversa com esses caras é riquíssimo. Você não vê o quanto a sua equipe evolui. Pô, uma dúvida que eu tenho, Éder, eu acho que é um dos maiores erros que os gestores cometem, e eu acho que vai de encontro com... Não sei se vocês já ouviram falar do princípio da incompetência. Em determinado momento na tua carreira, geralmente no final dela, vai ser a fase que tu vai ser mais incompetente. Por quê? Tem um ciclo que tu começa lá como júnior, vai como pleno, e quando tu tá sênior na posição, vamos pegar um técnico, como tu falou. O cara é o teu melhor técnico. E aí tu promove o cara para ser gestor. Só que ele não teve treinamento, ele não teve educação para isso. E aí, o que vai acontecer? O cara que era o teu número 1, ele vai virar um cara incompetente que o teu RH vai ter que ficar treinando ele, cobrando ele. Às vezes, tu perde um profissional por fazer isso. Na área de vendas, eu acho que é a área mais comum, né, cara? Tu pega o teu melhor vendedor e bota ele de gerente comercial ou diretor comercial. Nunca vi isso em lugar nenhum. Aí a tua venda cai, porque tu perdeu o teu melhor vendedor. E esse cara, ele era muito bom e ele tinha a técnica de vender, porque ele desenvolveu esse hard skill. Mas agora ele vai ter que ter a técnica de motivar outros, treinar outros, que ele nunca fez isso. Então... E muitas das vezes esse cara nem queria estar nessa posição. Exato. Você vai conversar. Então, eu vejo que um dos desafios é como a gente educar. Eu acho que o Alan tem bastante experiência nisso com a Educasset, né? Como educar e treinar os times de alta performance para a gente não cometer esses erros. Porque às vezes o cara não é um bom comercial, mas ele pode ser um bom gestor comercial. Ele pode não ser um bom técnico, mas ele pode ser um bom supervisor. Aí, Duano, é um ponto muito interessante, né? Eu acho que começa até treinando também as lideranças das empresas. Sim. Porque é muito... Tem gente que não está preparado para a posição de ser diretor de empresa. Exatamente, né, Rudinei? Exatamente. É esse o ponto. Então, assim, tem gente que não está preparado para altas responsabilidades, né? Para o que a gente no inglês chama de accountability, porque é acima se você quer ser responsável, né?
Isso é fato. E outra questão é você conhecer efetivamente as capacidades, as competências não técnicas das pessoas. E como é que você faz isso, né? Existem várias formas. Hoje está na moda o soft skill, né, Rudney? E isso realmente é muito importante. Na nossa época aí, talvez, né, Rudney também, não falava-se muito isso há 30 anos atrás, nessas competências emocionais. Você tinha que trabalhar, ser um bom técnico, seja ser um vendedor, vende bem, entrega os números, acabou. Hoje em dia, o cenário é diferente. Então, existem ferramentas onde você consegue elencar os principais potenciais e aonde as pessoas têm maior afinidade, até de preferências que não sejam relacionadas ao trabalho. Aí vai um pouco o que o Éder falou também, eu tenho amigos, funcionários que estão comigo há 8 anos, vocês já criaram uma coisa chamada confiança, que é fundamental para a gente sentar na mesa, para fazer qualquer coisa, tá certo? Para trabalhar. E para que você possa conhecer a pessoa, o ser humano, que não seja apenas o profissional. Porque aquele ser humano, ele pode ter algumas ou habilidades ou tendências, preferências, que você conhecendo, você consegue alinhar com a entrega do trabalho. Então, de novo, nós não somos números, nós somos pessoas e nós temos que entender isso de uma forma mais ampla. Agora, claro que é um desafio, porque quando você está falando de uma empresa grande, você tem que ter lá aquela escadinha, né? Você vai indo, tem o pessoal que está na linha de frente lá, né? Que é o soldado de frente, como você falou, o técnico que vai lá na casa do cliente, aí tem o supervisor, aí tem um coordenador, aí tem um gerente. Aí esse gerente pode ter um outro gerente, que pode ter um diretor. Então, você imagina a quantidade de níveis. Como é que você vai ter que espalhar essa cultura de que, assim, o que é a empresa e quais são os nossos valores? Isso tem que atingir todo mundo. Eu acho importante, pegando esse gancho seu, Alan, é sobre a motivação de todos eles. Exato. De todas as pessoas que participam, né? Os colaboradores. Porque nós usamos, eu acho engraçado, depois que eu voltei para o Brasil, depois de ter passado tanto tempo fora do Brasil, nessas minhas andanças em vários setores comerciais, sempre ligado à tecnologia. Passei pelo Japão, conheci uma cultura. Passei pela China, conheci outra cultura. Passei pela Bélgica, conheci a cultura europeia, que tem uma diferença drástica entre a cultura ibérica e a cultura germânica. Total. Para se trabalhar dentro das empresas. Tem uma historinha legal disso aí, viu? Tem umas histórias boas. E depois eu passei pela cultura americana também. Né? Cultura americana é uma cultura que você tem números, você é mais um. Como voltando a falar, um soldado da guerra lá, te dá um fuzil, vai pra guerra. Se você morrer, que pena, pega o teu fuzil, dou pra outro e segue o baile. O Brasil, quando eu voltei pra cá, eu comecei a ver que o Brasil copia muitos temas de fora. Por exemplo, colaborador. Né? Mas será que o colaborador ele colabora? Será que o colaborador, você ouve ele? Que é o caso do técnico. Né? Será que nós ouvimos ele? Nós temos uma outra mania no Brasil, que é ter muita gente, uma empresa inflada de recursos humanos, muitas vezes não bem reconhecidos. Digo não só de remuneração, porque muitas pessoas não estão focadas em remuneração no princípio. Ela está ali porque ela gosta daquele ambiente de trabalho. Ela está ali porque ela gosta da marca. Ela está ali porque ela fala, poxa, é tecnologia, eu queria trabalhar com a internet. Eu quero reconhecimento. Tem gente que quer reconhecimento, né, Rudinho? Desculpa te interromper, mas não aguentei aqui. É o mínimo, né? Você reconhecer. No dia de que a pessoa fizer algo bom para a empresa, você falar, poxa, cara, obrigado, a empresa te agradece por esse incentivo. Um técnico que volta do campo, você vê o técnico todo dia com o seu uniforme muito bem limpo, passado, que a empresa lhe dá novos uniformes para ir trabalhar, porque, como eu disse, ele é um representante da empresa. É o cartão de visita, o cartão de visita da empresa. Ninguém na empresa vai ter mais contato com o cliente final do que ele. Eu costumo dizer que esse cara ele tem o poder de reverter uma venda não tão bem feita e também tem o poder de estragar uma venda muito bem feita. Porque o vendedor vai lá, fala as qualidades da empresa, todo o potencial. Aí, se o técnico está desmotivado, ele entra na casa do cliente, passa uma imagem ruim ou fala mal da empresa, ele estragou. Edão, imagina que esse técnico, né,
nós estamos aqui um pouco saindo fora do tema, mas esse técnico, ele vai na casa do cliente, faz sujeira, deixa a sujeira lá, vai mal arrumado, barba sem fazer, fala grosso com o cliente ou com a esposa do cliente. Ele não está denegrindo a imagem dele, ele está denegrindo a imagem da empresa. Né? Então, voltando a esse tema sobre alta performance, todos têm que performar muito bem, mas para que quando as pessoas começam a performar bem ou tem tendência a uma alta performance, a empresa tem que reconhecê-lo. Perfeito. Né? Que ele é um colaborador, né? Que ele está colaborando para o crescimento da empresa. Porque, como eu sempre digo, a empresa nada mais é do que uma árvore. Né? Alguém veio lá, jogou a semente no chão, ela começou a germinar, o cara falou, sozinho eu não consigo dar conta, preciso de mais alguém para me ajudar aqui. Aí a outra pessoa vem, ajuda, aduba, joga água, a árvore começou a dar frutos, fala, cara, só nós dois não vai dar, vamos pegar mais gente. E aí você vai criando aquele ambiente que todos estão trabalhando juntos, só que na hora da colheita, quando todas as caixas de frutas estão completas, e se todo mundo deitar embaixo da árvore e ninguém mais fazer nada, a árvore pode morrer. E aí todos nós vamos morrer juntos. Né? Então eu digo que a árvore ela é a empresa, que ela é sozinha, ela não se mexe, ela não gera nota, ela não ativa cliente, ela não faz cobrança, ela não compra equipamento, ela não gera salário, ela está ali. Então toda a equipe tem que performar muito bem. E as equipes principais é a equipe de vendas, a equipe de atenção de técnico, de atendimento. Eu acho que no Brasil precisa se dar um pouquinho mais de atenção, sair do que diz o script e realmente sentir com o coração e falar, poxa, né? Essa é uma empresa que realmente merece o selo de melhor empresa para se trabalhar, onde que o colaborador ele chega e vai falar para todo mundo, fala, cara, aquela empresa que eu trabalho, eu não saio dela por nada. E essa pessoa vai dar o sangue dela pela empresa, porque ela se sente reconhecida e se sente parte da família. Ela tem um orgulho, né? A gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Verdade. Né? Nós passamos mais tempo na empresa do que em casa. Então, e lá fora, o que eu mais percebi são equipes pequenas. Os recursos humanos lá fora é equipe muito pequena, mas performando alto. E em vários segmentos diferentes. Quando eu vim para o Brasil para montar a Skylane, eu vim sozinho. E quando eu cheguei, não tinha mercado de fibra ótica ainda para vender GBIC, SFP, não tinha. Mas ainda mais compatível. Eu batia na porta das grandes, todo mundo recusava. Você tá louco, cara. Não, vou perder meu SLA com a marca XPTO, YZ da vida lá. Não vou pegar isso daí não, vai dar problema. Eu falo, cara, tô 100% mais barato, 50% mais barato que o preço que você tá comprando. Não, mas eu não quero. E com o decorrer do desenvolvimento do mercado de SP, entrei nesse mercado e fui criando uma equipe. Quando nós finalizamos a venda da Skylane, no Brasil, eu tinha somente, contando comigo, 5 colaboradores. Então, aqui eu quero agradecer também ao pessoal da Skylane Optics do Brasil, que ficou, Giovana, da velha guarda, Giovana, Franco, Valéria, Grazi, todos vocês quero agradecer bastante. Vocês contribuíram muito com o crescimento da empresa. Não, como eu digo, não faço sozinho. Todos nós temos que agradecer a quem nos ajudou a criar a empresa da Lensman, todos performando em vários segmentos diferentes. Como, por exemplo, quando você é vendedor, você não pode ser só vendedor. Você tem que saber ser técnico, ser marqueteiro, ser gestor financeiro, ser contador, ser entregador às vezes, fazer o cafezinho. Opa! Né? Temos que fazer tudo isso, né? Ô, Rudinei, uma dúvida que eu tenho, é público o valor da venda da Skylane? Eu gosto muito de M&A, né, cara? Sim, então me gera sim. esse tipo de dúvida. Olha, eu posso dizer que quando o grupo todo foi vendido pela Halo para a Anfenol, nós quase batemos aí 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Aproximadamente. Sensacional. Sensacional. E a cultura da empresa, tanto aqui no Brasil quanto na Bélgica, eram equipes menores, Sim. de alta performance, enxutas. Sim. E era algo novo, né? Porque eu percebi que no Brasil as empresas tinham uma tradição meio que ter muitos funcionários com baixo salário, né? Eu fui totalmente ao contrário. Era uma equipe muito enxuta, multidisciplinar, onde que vendedora, me auxiliar de vendas,
ela ajudava na parte de importação, a outra ajudava na parte contábil. O engenheiro de pré-vendas, ele fazia importação, conhecia tudo sobre o processo de importação, radar, NCM, etc e tal, tudo. Então, todos eram multifunções. E eu deixava eles terem novos skills. Eu não podava eles. Até porque a empresa precisa disso. Quando o funcionário, o colaborador, ele começa a ter vontade de novos skills, a empresa tem que deixar. Porque ele vai dar maior produtividade para a empresa e para si mesmo. Porque vai falar, onde eu vou encontrar uma empresa que me reconhece, não somente financeiramente, Reconhecimento. reconhece os meus skills que eu estou desenvolvendo, e a empresa reconhecer o mesmo, né? De todas as maneiras, como grupo e como singular. E essa ideia foi que eu trouxe da Europa para o Brasil. E eu vejo que funcionou, até mesmo porque o colaborador, quando ele for olhar para outra empresa, fala, surgiu uma proposta, porque sempre aparecia. Né? O pessoal sempre queria... É sempre assim, eu digo que o profissional bom, ele não está solto no mercado, ele está trabalhando para alguém. Né? E sempre vai aparecer propostas indecorosas por ali. Né? E aí é parte do profissional entender as propostas indecorosas, se são decorosas ou não. Porque às vezes ela é muito boa e quer te usar por um tempo, e depois ele te joga fora novamente, só para absorver algumas coisas. Mas isso foi uma ideia que eu trouxe de fora. Para o Brasil, funcionou muito bem. Acredito que você funcionaria em qualquer outra empresa, só que é uma mudança de mindset brasileiro, que é difícil. Sim. Eu acho que essa ideia de desenvolver novas habilidades com os colaboradores, deixar eles terem essa liberdade, nós vivenciamos e sempre a gente tenta trabalhar muito com isso, de ter a liberdade da pessoa desenvolver. Porque hoje, se você limita muito o colaborador só dentro daquele quadradinho, ele só pode fazer aquilo, fica muito limitado a opinião diferente da empresa. Então, um exemplo, o cara ele está habilitado a fazer determinada atividade, mas se ele tem a liberdade para poder trabalhar com o colega do lado, aprender o que ele está fazendo, talvez de uma outra ótica, faz com que aquilo que a gente está batendo cabeça não dê resultado. E aí o cara chega e olha, é aquela famosa planilha, eu acho que todo mundo já vivenciou isso, que você vai apresentar para um chefe, qualquer coisa que tem, você revisa umas 4, 5 vezes e no momento da apresentação tem um detalhezinho, fala, poxa, eu não pensei nisso, por que eu não pensei nessa atividade? E aí eu chamo de o senso de dono mesmo na prática, deixar o cara ter uma visão total da empresa, né? E aí você me permite aqui a autonomia, né, que o Rudinei falou, isso é fundamental, né? Você vê, você tem um time multidisciplinar que resolve a sua operação e faz com que você consiga crescer horizontalmente. Porque tem muita gente que eu trabalhei com muita empresa americana, né? Minha experiência foi muito maior com americanos do que com latinos até. E tem muita, é o que o Rudinei falou, a gente tenta tropicalizar as coisas e tentar fazer um copy and paste, mas assim, é totalmente diferente, né? Você vai nas empresas hoje que são empresas muitas vezes familiares, que tem uma cultura XPTO, quem manda é o dono, ele não dá liberdade até certo ponto para as pessoas tentarem se desenvolver, né? E o treinamento, ele tem que ser constante, é lifelong learning, não tem jeito. Seja para que habilidade for, né? Uma coisa que é muito legal, que eu já vivenciei também, já implementei isso, além dos treinamentos que a gente oferece, é o quê? Você fazer treinamentos vivenciais com as equipes. Isso também é uma coisa muito legal. Não só o treinamento técnico e tal, mas você, por exemplo, vai para um retiro, leva a tua área ou leva áreas diferentes para fazer com que as pessoas ali vão acessar realmente a parte emocional mesmo, tá? E as pessoas vão se conectar, e uma vez elas se conectando e criando uma coisa que é fundamental hoje na relação humana, hoje e sempre, é a confiança. Aí o cara vai confiar no colega, aí ele vai, essa Perfeito. planilha aí, ele vai falar assim... O Alan, você esqueceu de colocar aqui essa vírgula, que tá faltando uma informação, cara. Eu vou corrigir para você, vou te ajudar. Eu queria fazer uma provocação. Tudo que a gente está falando aqui, eu acho que faz total sentido.
mas tudo isso se aplica. Por exemplo, o Éder falou no início que ele tinha 20 e poucos anos, fazer gestão de cara de 60, só que não tinham as novas gerações naquela época, 18 anos atrás, que tem hoje. Hoje o cara que estava nascendo lá quando tu começou, hoje ele está trabalhando para ti. E talvez o cara de 50 anos lá também está nativo, porque hoje os caras 70 a mais também não querem ficar parados. Tu tem uma equipe de alta performance hoje, onde tu tem um cara de diferentes gerações. Tudo isso que a gente está falando se aplica ou tem algum segredinho? Vou levar todo mundo para um hotel. Será que o cara de 20 vai se sentir tão confortável quanto o cara de 60? Essa é para mim? Também. Tá bom. Não, eu quero aprender. Porque hoje, na IPv7, a gente teve várias fases, né? No início, você sabe como é que é. Teus sócios, tu monta a empresa e tu vai chamando as pessoas da tua confiança que tu já conhece. E muitas vezes tu não tem capital, então tu traz pessoas da tua confiança, talvez mais jovens, e tu vai formando essas pessoas e vai criando a cultura empresarial e a empresa vai ficando com a tua cara. À medida que os projetos vão ficando mais ousados, tu precisa trazer executivos de mercado. Então hoje a gente está no momento que a gente tem culturalmente a expectativa de formar, porque a gente não acha profissional pronto no mercado, muitas vezes, ou estão empregados. Então, a gente tem uma esteira ali dentro de casa, de evolução ali, onde a gente vai treinando, vai incentivando e vai formando esses profissionais. E, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer caras que nem o Rudinei, porque para onde a gente está indo, a gente não tem tempo de formar. Então, hoje, eu diria que metade da nossa empresa são altos executivos, temos N diretorias, N perfis, e ao mesmo tempo tem aquela galera que está se formando agora, que está vindo para o time. E isso vai mudando o desafio da empresa, né? Hoje a gente está nessa fase. E eu sinto que talvez o que motiva o Rudinei e outros executivos não é o que vai motivar o cara que está começando a carreira. E tu conseguir ter uma empresa que reconheça todo mundo, que tenha meritocracia, que seja justa, a ponto de todos se sentirem confortáveis, é muito desafiador. E aí, isso eu estou falando de uma empresa de engenharia, de consultoria, de cloud, de cybersecurity, que são perfis mais sêniores. Mas tem empresas, cara, sei lá, vão pegar um varejo. Putz, cara, tem o cara que vai trabalhar 3 meses ali, final do ano, para cumprir a vaga de alguém, para curtir o carnaval, e ele não tá nem aí para tua marca, entendeu? Ele sabe que vai trabalhar 3 meses, tu quer uma camiseta cinza, cara, tá aqui MOG, entendeu? Se você souber, você tá em vantagem já, porque pelo menos fala, não, eu preciso disso para entregar, e o cara chegou, vai entregar e vai embora. O problema é quando você não sabe, né? E aí, pegando esse exemplo que eu dei agora, cara, dependendo do teu negócio, o nosso negócio, o cara precisa ser um embaixador da nossa marca, o cara tem que estar aculturado. Mas tem negócios que tu não tem como fazer isso porque tem um giro alto e tal, tem um turnover alto. E como é que tu faz para manter esse time de alta performance com essas diferenças todas, né? Principalmente de gerações? Eu acho que o Éder tem uma palavra boa sobre isso, porque a equipe dele é bem grande. Pô, o Éder tem 500, eu imagino que não é todo mundo da mesma geração. Isso é legal, cara. Nós temos aí, né, no meu time aqui, mais de 500 pessoas e o encontro de gerações é muito comum e assim, você pega um jovem que ele tem muita ansiedade. Então, ele em 3 meses ele já quer ser promovido, em 6 meses ele já quer estar em outra empresa e daqui 2 anos ele já não quer estar seguindo mais aquela carreira. E você tentar entendê-lo para poder trazer... Eu gostei muito da fala do Alan aqui, da parte de a gente conhecer o lado emocional também. Então, porque se você tratar todo mundo como igual, o resultado não vai vir. Eu tenho colaboradores que eles são mais acostumados aí na gestão de impacto, que você tem que dar um puxãozinho de orelha e o cara rende. E o cara não vai se sentir ofendido, não vai se sentir magoado. Tem aquele cara não, que você tem que colocar ele no ombro aqui, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Se você puxa uma conversa com esse cara totalmente apartado do resultado, depois de uma semana você volta lá, o cara está deslanchando. Então, assim, conter... conhecer, né, as habilidades das pessoas é importante, mas conhecer um pouco do lado emocional também é importantíssimo. E a geração, ela é muito, muito, muito importante. A velocidade de informação que essa turma nova tem hoje de 18, que está ingressando no mercado de trabalho, 20 anos, são aquela famosa que abre uma caixa, né, e já não quer mais fechar aquela caixa, já quer a próxima caixa.
Eu tenho uma filha de 9 anos, a geração dela, que vai ser para o mercado de trabalho, é sempre uma discussão. Como é que vai ser essa geração de trabalho? Às vezes ela pede um presente, você vai lá, compra e ela enjoa. Daqui a pouco ela quer brincar com um desenho. Vamos desenhar, papai. E assim, você fala, nossa, comprou um presente que ela queria tanto e agora ela quer desenhar. E essa é uma geração que está vindo trabalhar conosco. Muito em breve a gente vai estar pronto para receber. E o que o Druander falou faz total sentido. Hoje o profissional ele não quer se desligar, não quer ficar em casa, até por conta da qualidade de vida. Então, as pessoas aí com os 70 a mais, 50 a mais, 60 a mais, as pessoas estão cada vez mais ativas, estão se cuidando, estão no mercado de trabalho. E acho que quando você consegue atingir o encontro dessas duas gerações, né? As 3, 4 gerações que se encontram ali, e consegue extrair o melhor de cada um, e consegue entender que são pontos de vistas, culturas, né? Aqui nessa mesa aqui eu tô aprendendo muito aqui, porque a quantidade de informações, até no bate-papo que a gente estava fazendo ali, antes de iniciar, culturais, que vocês já vivenciaram, de empresas que trabalharam, é gigantesco. Então, eu sempre tento trabalhar com tudo, é um aprendizado. Às vezes, o rapazinho novo que está iniciando conosco, a mocinha nova que está iniciando, de 18 anos, se eu negligenciar aquela história, eu não vou ter uma alta performance do meu time. E assim, é muito importante ter toda essa gestão, conhecer todas essas pessoas, mas também ter métricas, né? Acho que uma coisa que eu não abro mão é de ter metas definidas, medições, indicadores para uma equipe de alta performance. Então, tem o lado de habilidades, que a gente falou no início, a gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos, temos que conhecer toda a parte comportamental, toda a parte psicológica de cada colaborador, como que ele se adapta ao trabalho, e atrelando isso a KPIs, né? Indicadores, onde a gente consiga acompanhar aquele negócio que a gente fala. Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Isso aí. E o que a gente não gerencia, qualquer caminho serve. E isso é um risco. Se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, se nós não sabemos quais são as metas, podemos ter o melhor time, os melhores colaboradores, que o resultado não vai acontecer. Eu participei de um movimento grande lá dentro da empresa de construção de indicadores. Então, desde um movimento familiar, né, que a gente tinha uma empresa de 40 colaboradores, né, no início, uns 10 mil clientes lá, vivenciando toda essa transformação. E hoje tem indicadores. Hoje eu tenho gestão do meu time de indicadores de hora a hora. Conseguimos acompanhar como é que está a performance de cada colaborador. Então, isso facilita muito. Ter essa visão, ter essa gestão. Não entregou o resultado, ter aquela maturidade para sentar e conversar. Não focar no problema. Uma equipe de alta performance que ela fica resmungando e murmurando ali do problema, do resultado ruim, ela não vai entregar o fechamento. Costumo sempre dizer, perdemos uma briga, mas a guerra continua. Vamos continuar seguindo aí. Então, assim, tem dia que você não vai entregar seu melhor resultado, mas você tem que estar olhando a solução, com ideias propositivas. Acho que uma equipe de alta performance, você tem que ter colaboradores propositivos. Colaboradores que tragam para nós aqui ideias de como sair do buraco e não cavar mais. Acompanhando o seu raciocínio, você não acha que nas empresas falta uma parte de estratégia comercial? Porque, por exemplo, hoje nós temos... a maioria das empresas utilizam CRMs. Vamos fazer uma propaganda aqui. Olha, vou pedir o meu cachê. Salesforce, entre outros. Onde que, se bem preenchido, ele te dá uma infinidade de informação que você, por uma equipe estratégica, diretoria, gestores, possam analisar e falar, olha, vamos dar uma melhorada no discurso ou no approach. Vamos fazer de outra maneira, porque os indicadores estão mostrando que a concorrência está agindo assim, a expectativa do mercado é essa. Nós não estamos indo muito bem nesse ponto e tudo mais, porque aí voltamos àquele discurso do começo, né? Para atingir as metas realistas e para ter as metas realistas, a gente precisa escutar o que a ponta está dizendo e o que o mercado está dizendo. Não somente o que os relatórios de uma empresa terceira, uma Gartner, ou qualquer outra, não menosprezando o trabalho deles, pelo contrário, mas que às vezes não refletem o atual momento daquela região geográfica onde o provedor está ou a empresa está, né? Não adianta você querer vender água gelada no Alasca, né? Tá faltando água no mundo? Vai faltar mais.
mas não é no Alasca que você vai vender água. Mas se você tivesse hoje no Amazonas com água para o povo ribeirinho, você estaria vendendo água tratada por um valor mais caro que gasolina. Então, eu acredito que esse parte de estratégia nas empresas, você não acha que algumas estão pecando e que deveriam melhorar para poder atingir as metas e não... Porque eu vejo algumas empresas chicoteando, entre aspas, né? No jargão nosso, chicoteando o departamento comercial atrás de resultados, sufocando o departamento comercial atrás aquelas metas que não são alcançáveis, porque não é o que o mercado está reagindo. Um bom exemplo é como é que era o crescimento dos provedores de internet na pandemia, pré-pandemia e hoje. Você correr atrás de resultados que estavam vindo pré-pandemia ou pandemia, não dá. Crescimento orgânico tá difícil. Greenfield para passar fibra e ativar tá difícil. Então, e ninguém olhava para dentro da empresa. Todos estavam olhando sempre para fora da empresa. Hoje o mercado mudou. Muitos não perceberam isso ainda. Né? Então, eu acredito que essa parte de estratégia, não é por causa do meu cargo, mas é uma coisa que sempre utilizei dentro da Skyline, de outras empresas que eu passei. Estou utilizando também com a IPv7, é uma das conversas que nós temos constantemente aqui. Nossa passagem pela Turquia também foi um ponto de viagem estratégica, comercial também, para mostrar um pouco, né, o diferente do nosso mercado cloud, de cybersecurity, que nós estamos analisando o mercado externo e tentando entender sobre o mercado nacional. Você não acha que essa parte de estratégia ajudaria muito a atingir as performances da equipe inteira e aproveitando essa parte da juventude que você falou, concordo plenamente. Eu acho que a turma que está chegando muito ansiosa, graças a esses equipamentos que nós temos na mesa, que são os smartphones. E eu participei do desenvolvimento deles. Né? Eu tenho minhas dúvidas, né, que eles vieram para nos ajudar. Então, as jovens estão vindo ansiosos para galgarem cargos de diretores, VPs, presidentes, sem ter passado lá atrás como office boy, que já não existe mais. Contínuo. Auxiliar administrativo. Puxei mais a corda. Auxiliar administrativo, coordenador, supervisor, até chegar ao ponto de diretor ou vice-presidente de uma empresa. Porque acredito que pelas informações chegarem muito rápido, eles já querem atingir aquele ponto. Em contrapartida, ele não tem todos os hard skills que uma pessoa com 20, 30, 40 anos de mercado possui. Eu acredito muito que vai ser daqui para frente vai ser algo entre os jovens e os seniors trabalhando juntos de mão dadas, onde ambos vão ter aquela sinergia e vão desenvolver. Você não acha isso? Ô, Rod, fantástico. A sua fala, 2 pontos que eu vou tentar comentar em 2 pontos. O primeiro ponto que você falou, que eu concordo totalmente, é ter metas alcançáveis. Acho que o maior desafio e a maior dificuldade que eu percebo hoje de empresas, às vezes, colocando metas inalcançáveis. O time já entra no jogo achando que não vai conseguir. Então, quando você coloca metas atingíveis e você mostra... Eu sempre, quando vou virar um mês, a gente senta com o time, mostra a meta e mostra que é possível entregar. Então, quando você mostra isso para o time, que é totalmente factível e é possível superá-la, isso é fantástico. Isso é a primeira etapa com relação ao tema de metas. E aí, com relação à estratégia, né? Eu vejo muito, eu trabalho com essa parte de indicadores aí diariamente, e a parte de estratégias atrelada a metas é não construir ela focada em atingir o resultado, e sim na ótica do cliente. Muitas das vezes, o maior desafio na construção de indicador, o indicador está tudo verdinho, tá lindo, estamos entregando, mas esse indicador reflete ao que o cliente está pedindo, ao que o meu negócio está pedindo, ao que o resultado do meu negócio está pedindo, a estratégia do meu negócio está pedindo. Porque muitas das vezes a gente tem várias discussões e nós sempre trabalhamos com ideias propositivas. Pessoal, não vamos olhar
só se o indicador está ok. O indicador pode estar ok, mas como é que está a experiência do meu cliente? Como é que está o retorno financeiro daquele negócio? Está saudável? Journey, né? Está sustentável? O indicador está verde, a gente pode pegar uma planilha, pintar lá, manda uma fórmula e coloca verde. Aquilo lá está fantástico. Mas isso não reflete. Então, eu tento também ter indicadores, né, e trabalhar e provocar, gerar essa discussão quando a gente está trabalhando no indicador. Se o indicador vai trazer o retorno para a empresa. Porque normalmente a gente quer fazer um indicador para a gente entregar. Acho que todo profissional, toda empresa, todo trabalhador quer entregar aquele indicador. Mas vamos tentar fazer um indicador que traga a necessidade do cliente. E com relação à parte de aprendizado, concordo totalmente contigo. Nós tínhamos, né, um movimento no passado que o conhecimento estava tudo na mão do mais velho, né? Então, o mais velho tinha o conhecimento e os novos não tinham. Com a chegada da internet, é um contrassenso, mas eu vejo que todo movimento de tecnologia, ele proporciona até a questão do aprendizado. Porque hoje o jovem, ele não precisa só do cara mais velho para aprender. Com a chegada da internet, ele consegue ter vários canais de aprendizado. O que diferencia um cara novo de um cara mais experiente? São os conhecimentos, a vivência, a prática. Acho que a questão da prática, o exercício, né? Aquilo que você faz todo dia te torna um especialista, né? Então, muitas das vezes, a ter acesso à informação não quer dizer que você tem ainda o conhecimento, a vivência na prática. Pô, já fiz aquilo. Não faz aquilo lá não, cara, que vai dar errado. Não, mas aqui na teoria tá lindo. Não, mas eu já fiz com essa mesma teoria e não consegui entregar o resultado. Você sabe que você falou algo agora interessante. Na minha família tem um parente que ele foi mestre de obras. E ele trabalhava aqui em São Paulo. E por 30 anos foi mestre de obras. Chegou um engenheiro novo, falou para ele, olha, faz a coluna assim, assim, assim. Ele falou, essa coluna vai dar errado. Mas por quê? Quem é o engenheiro aqui sou eu. Quem usa o capacete branco sou eu. Não é você. Ele falou, tá bom, eu vou fazer. Mas o senhor vai escrever que o senhor quer que faça assim. Fez, a coluna estourou. Caiu uma laje lá do prédio. Ele só olhou para a cara do dono da construtora e falou, eu avisei para ele. Ele não quis me escutar. Então, é a prática de vários anos, de 3 décadas, que a teoria, às vezes, pode dar errado, né? E é isso, por esse motivo que eu acho que eu tenho certeza que a juventude e os sêniors vão trabalhar em conjunto, completando. Eu pegando... Desculpa, Alan. Imagina, vai lá. Pegando esse teu exemplo, no caso, já existia uma equipe de alta performance desse teu parente com o time dele. Sim. E veio um cara de fora que não deixou essa equipe coesa e de alta performance, tanto que deu um erro. Nós, como os gestores, quando tu tem uma equipe de alta performance, normalmente a equipe ela filtra o cara que chega, né? Mas para a gente evitar uma falha e gerar um desgaste e perder tempo, como é que a gente identifica um profissional de alta performance que vai casar com a equipe que a gente tem? Vocês têm alguma dica, algum segredo para, esse cara aqui me serve, esse cara vai deslanchar? Como é que a gente descobre esses talentos hoje em dia, visto que tem muito joio no meio do trigo, né? Hoje é um desafio, né? Porque tem aquele profissional que sabe se vender muito bem. Então, eu volto ao tema da prática, né? Já entrevistei. Hoje eu não consigo mais ficar fazendo entrevista devido às atribuições e às responsabilidades, mais cargos estratégicos, alguma oportunidade que a gente participa diretamente. Mas lá na minha época de supervisão, coordenação, onde a gente entrevistava muitas pessoas, você sempre tem aquele cara que sabe vender muito bem o peixe. Quando ele entra na prática, ele não é nada daquilo. E tem aquele cara também que ele não se demonstra nada. E ele vai lá, é um cara de alta performance que vai encaixar muito bem com o time. É um ponto bem relevante, Druander, e acho que é um dos maiores desafios. Eu acho que para você tentar entender o novo é ter muito bem quem é seu time atual. Então, assim, se você conhece o seu time, se você tem um time que ele sabe pensar diferente, que ele é acolhedor também, que ele consegue ter aquele lance que a gente comentou no começo do bate-papo aqui, do ego, né? Hoje a gente tem que ter no time profissionais que eles saibam do potencial dele. Eu sempre trabalho com o meu time assim, cara, você é melhor do que você tá. Você já tá pronto para a próxima cadeira.
Quando o cara está comigo há mais de 1 ano, 6 meses, ele já tem que estar pensando na próxima cadeira que ele vai ocupar. Eu trabalho muito com isso. Fiz feedback recentemente aí com 6 coordenadores. Eu falei, qual que é o próximo passo? A gente vai trabalhar para ter mais próximos gerentes aqui, entregar para a diretoria estar aqui. Esse é o meu desafio. Vamos entregar mais profissionais. Então, quando você não limita o seu time atual com receio, o novo vai chegar, vai tomar meu lugar. Não, você está pronto para próximos lugares, próximas oportunidades, próximos desafios. Sempre estimulando o time a estar pronto a desafios maiores. O acolhimento desse novo profissional, que é desafiador você acertar num simples processo seletivo, seja numa entrevista, quem é aquele profissional, você às vezes pode ter... O cara pode ser o melhor profissional, alta performance, só que se seu time não receber bem, você não encaixa a pecinha. Então, é ter a alta confiança no seu time, mostrar que eles estão prontos para o próximo nível, e a chegada de mais profissionais vai fazer com que o resultado continue alavancando, né? Eu tenho uma contribuição para fazer. Demore para contratar e demita rápido. Concordo. É uma coisa, parece tão trivial, mas assim, não contrate rapidamente. Tem um processo seletivo mais longo, mais exaustivo, que você fale com mais pessoas. Por exemplo, se nós fôssemos os decisores aqui de um negócio, olha, fala com o Rodney, depois fala com o Druander, depois fala com o Éder, com o Edão, depois fala com o Alan. E aí a gente vai chegar num consenso. Você fala, pô, gostei, não gostei, vamos colocar laboratório. Eu tenho experiências de se fazer laboratórios de teste, principalmente com jovens, né? Porque como o Rudy falou, são muito ansiosos, né? Assim, eu já vi casos do cara chegar com 1, 2 anos de empresa e falar, cara, eu preciso saber quando que eu vou ser diretor, quando que eu vou sentar na tua cadeira. Tipo, pô, cara, não sei, talvez se você for muito bem, aí quem sabe em uns 10 anos você consegue. Não, daqui 10 anos eu tô não sei aonde. Eu vou ter que fazer um contraponto, sabe que eu sempre concordo contigo, mas cara, hoje o problema é, eu tô com vagas abertas faz 6 meses. Se eu fizer um processo seletivo exaustivo, uma que não chega a currículos, se quando chega a gente dificultar no processo, mas os caras aí, não têm nem paciência para isso. Eu sei, mas aí é na base, né? Eu entendo que seja para funcionários de base. Não. Para tudo quanto é lugar? Para tudo que é lugar. Ó, entra lá no meu LinkedIn, olha quantas vagas tem abertas. Aí você tem que escolher, cara, porque não tem jeito, assim. Ou você tá jogando sempre uma moeda, porque a rotatividade tem sido muito alta. Assim, o pessoal hoje faz... tem consultorias de LinkedIn, não usa mais currículo, né? O LinkedIn, o cara vai lá, se vende, como o Éder falou, se vende muito bem. Você fala, cara, pô, eu já passei por várias, assim, puta, achei o cara. Aí coloca a pessoa para trabalhar, você fala, meu, mas como assim você não sabe fazer isso? Você falou que sabia, não, mas veja bem. Aí você fica numa situação é aquilo que um pouco da que a gente falou anterior, em uma outra oportunidade, de que você também tem uma esteira. Então, é o que eu sempre falo. Hoje, a gente também tem problema de engajamento, principalmente dos mais jovens, né? Fica aí uma oportunidade para vocês, oportunidade de treinamento, oportunidade de se desenvolver, existem várias. Vocês têm que ter força de vontade. Então, assim, hoje o acesso tá muito então, assim, bom, né? O problema não é conteúdo, gente. Conteúdo... Tem tudo quanto é faculdade, tem empresas que oferecem treinamento. Hoje o conteúdo ele é vasto. O que a gente precisa é que as pessoas tenham força de vontade de aprender e saber que existe um caminho e existem etapas a serem cumpridas. Não se pode queimar etapas, né? Isso é muito importante. Mas voltando lá, Druander, é realmente um ponto assim, desafiador. Talvez encontrar algo de meio termo, de meio de caminho, que não seja nem tão longo, nem tão breve, para que você possa filtrar. Porque eu já passei por situações em processos seletivos criativos de ter confusão com RH. Vocês sabem de quem que eu estou falando aqui, né? Mas com RHs de grandes empresas, pelo fato de haver números. Empresa americana. Então, assim, eu tenho a minha meta da minha área de te trazer tantas X pessoas ou X entrevistas e etc. Se isso não é absorvido, por exemplo, eu trouxe lá 10, 50 pessoas para serem entrevistadas para 30 vagas. Eu contrato 5 porque, pô, peraí. Então quer dizer que aí alguém vai lá bater na outra meta que você está trazendo as pessoas erradas.
Ou sou eu que estou escolhendo? Teu orçamento vai cair, porque você está só contratando 5, não 30. Você percebe? E aí, como é que a gente equaliza? Tô falando um pouquinho da minha experiência, mas como é que a gente equaliza tudo isso para que no final do dia a empresa tenha os profissionais adequados tecnicamente e também do ponto de vista pessoal e de cultura, porque tem que ter o fit cultural. Eu vejo... eu sempre fiz da seguinte maneira. Na Skylane, eu contratava as pessoas por uma redação. Ah, isso é maravilhoso. A gente faz isso na... Eu fazia uma redação, falava assim, olha... Isso é o maravilhoso. papel está aqui, a caneta está aí, o tema é livre. Livre. Quantas linhas você quiser escrever, pode escrever. E deixava a pessoa à vontade. Escreva sobre o assunto que você quiser. Por quê? Eu queria entender se a pessoa ela conseguiria colocar no papel o tema que ela gostasse e que me fizesse entender o que ela pensa. Porque eu quero começo, meio e fim. Uhum. Se a pessoa tem começo, meio e fim, quer dizer que o raciocínio dela tá bom. Quer dizer que ela sabe como começar, como dar o procedimento, dar o processo e terminar o processo. Boa. E depois desse momento, independente se é para engenheiro, se era administrador de empresa, você entende que a pessoa ela vai ter como seguir todos os passos de um processo dentro da empresa, seja qual for. Eu não olhava gramática, eu não olhava nada disso. Eu olhava só que eu queria entender a história do começo, meio e fim. Não era o Enem, então eu dava o tema livre. E nós fizemos isso recentemente na IPv7 para a contratação de uma pessoa. Nós fizemos um teste. Vamos ver se você é capaz mesmo. Porque é como eu brinco com o Droander, né? Pela minha passagem no mercado financeiro, eu digo que você ter um PowerPoint e você for lá bater na porta dos fundos e mostrar, não, porque eu vou atingir essas metas, porque isso daqui, porque aquilo, porque não sei o que lá. Cara, PowerPoint e papel aceita qualquer coisa. Exatamente. Né? Aceita qualquer coisa. Agora, aquilo tornar-se realidade e atingir os números e tudo mais, aí é outros 500. Então, você pode preencher, e uma das coisas que mais acontece no Brasil são currículos inflados. Pessoas que colocam em inglês Prof. Science, que quando você vê não está nem no intermediário, né? Todo mundo fala espanhol, né? No Brasil. Todo mundo fala espanhol. Todo mundo entende sobre todos os tipos de programação em C++, etc e tal. Aí quando você coloca lá, dá travada. Excel nível avançado, né? Então, eu prefiro ir para o outro caminho. Às vezes também se pedem coisas desnecessárias na empresa. Por exemplo, esses dias vira até piada para estagiário pedindo 4 anos de experiência. Poxa, mas se a pessoa é estagiária... Mas aí é um absurdo. E existe. Aí você fala, não, você não quer contratar, desculpa. É sério isso, gente. Isso é sério, não é brincadeira nossa, não. Ou então você pede para a pessoa se você vai ser instalador de cabo drop, mas você precisa nível de inglês intermediário. Mas pra que você precisa de inglês? É no Brasil essa vaga? Você vai levar o cara para os Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, eu vejo que o desafio está grande para vários setores. Falta profissionais qualificados, é um fato. A tecnologia está avançando muito rápido. O mercado não está entregando os profissionais porque não tem tempo nem de ter experiência. E aí nós precisamos buscar as pessoas que são júniors, iniciando. Trazer essas pessoas para dentro do mercado, jovens, ansiosos, com expectativas grandiosas, vendo informações sobre Google, Microsoft, Facebook lá fora. Falo, não, eu quero uma empresa igual aqui no Brasil. Aí, do outro lado, eu falo, pessoal, na pandemia, essas empresas contrataram de carrinho de mão, todo mundo. Pós-pandemia, eles demitiram todo mundo no mesmo carrinho de mão. Porque eram projetos que eles tinham que desenvolver e depois acabou. E as pessoas falam, meu Deus, não trabalho mais no Google, não trabalho mais na Meta, não trabalho mais na Microsoft. Sendo que as empresas menores, onde que tem dono, elas contratam, quando tem um ambiente familiar,
elas contratam e a pessoa ela não tem como ser desligada lá na frente porque é um projeto só para se fazer e depois tchau e benção, né? Você vai ter uma oportunidade de crescimento dentro daquela empresa. Se você é um profissional dedicado, se você tem essa sinergia e tudo, você vai conseguir ter um crescimento dessa empresa. E você vê que como a nossa conversa, ela sempre se conecta, né? Volta desde o início. Quando a gente está falando de novos colaboradores, de como trazer novos, mas lá no início a gente comentou sobre da importância de conservar quem está na empresa, de criar trilhas, né? Nós criamos movimentos de trilha de carreira. Acho que isso é fantástico, porque assim, existe um desafio, não vou ser eu que vou rotular, eu acho que é muito ruim rotular uma pessoa pelo currículo, né? Mas um termômetro também de saber se a pessoa vai dar continuidade na tua empresa é a quantidade de passagens em curto espaço de tempo, né? Acho que é muito bom vivenciar várias experiências, mas a gente vê muitos currículos de pessoas que às vezes têm 6 meses, 3 meses, 2 meses. Eu tenho muito receio disso. Incrível isso, né? Eu tenho muito receio. E as experiências que eu tive também não ficaram muito tempo. Mas é um pouco geracional isso, viu, Druander, também? De uns anos pra cá, é assim, não, olha aqui, eu já passei em 15 empresas, tá? Em quanto tempo? 2 anos? Exato. Como assim? Você não para em lugar nenhum, Você sabe cara? que isso daí é um ponto que lá fora, principalmente na Europa, é muito comum. Porque muitas empresas contratam você como, por exemplo, Randstad, Michael Page, entre outras, Robert Half, eles contratam você para projetos. Então, você é conhecido como interimer, né? Você é temporário, né? Você é contratado por um projeto. Olha, nós vamos desenvolver aqui um novo IA. Esse projeto vai ter 6 meses, podendo chegar a 1 ano e meio. Ok? Ok. Óbvio, você sabe que o teu contrato é temporário. Você vai performar dentro daquele contrato. Quando você sair, você já vai encaixar em outra empresa. Depois em outra empresa. É que nós, no Brasil, vivemos muito na mentalidade do CLT. Muito na mentalidade dos nossos pais e avós que cumpriram 30 anos numa empresa, 40 anos numa empresa. Eu quase cheguei lá, fiquei 20. Quase ganhou o relógio de ouro. Desculpa, gente, decepcionar vocês. Quase ganhou o relógio de ouro, tá vendo? Então, e a tecnologia, isso é uma novidade no Brasil. Quando a gente fala de pejotização no Brasil e tudo mais, é algo que lá fora é muito comum. Uma vez, uma pessoa de RH de uma empresa lá na Bélgica olhou para mim e falou assim: poxa, você trabalhou em vários projetos. Só que nós aqui não é projeto, você está vindo trabalhar direto com a empresa. Para desenvolvimento dos primeiros GSMs, com chips da novinha Qualcomm, na época, quando surgiu a Qualcomm, concorrente do sistema de WiMAX. Ela falou assim: você teve várias passagens, porque você trabalhou em vários projetos diferentes, com várias outras empresas, como Interimer e tudo. Me explica, como é que você vai... Porque a gente vai investir em você. Qual garantia você nos dá que você ficará na nossa empresa por anos? Eu falei, a mesma garantia que você me dá que vocês não vão me demitir daqui 6, 7 meses. Né? Eu fiquei nessa empresa mais de 2 anos, 3 anos. Eu só saí da empresa porque ela teve um ciclo ruim. E eu saí da empresa na segunda leva de redução de pessoal, porque a empresa estava num ciclo ruim. Ô Rod, quando você encontra processos em empresas processos estabelecidos e projetos estabelecidos, eu acho que fica muito fácil ter essa flexibilidade, né? Mas hoje no Brasil, que a gente tem muitas empresas em desenvolvimento, em construção, também acho que isso não é um desafio de você ter uma pessoa, porque as empresas ainda estão se construindo, estão iniciando muitos projetos, processos estão sendo revisados, melhoria contínua o tempo todo. E se você tem um profissional que ele entre, que ele vai ficar 6 meses, mas o seu projeto é de no mínimo 2 anos, né? Então, acho que talvez esse desafio no Brasil de ter empresas talvez já com processos definidos, projetos definidos também impacta. E trazendo para a nossa área de telecomunicações, é uma área que se você não inovar, você vai ficar para trás. Isso. Então, acho que tem um pouco dessa mescla aqui de você não ter um projeto que... Imagina, eu vou ficar vendendo, vou voltar um pouquinho no passado, quando a gente vendia 250 kbps. Que era só internet. Só internet, via rádio,
Eu tinha excelentes instaladores lá que faziam a configuração do rádio, colocava o pigtail lá na telhado, fazia um negocinho fantástico. Só que evolui muito rápido. Chegou o GPON, em 2010, 2012, nós começamos a iniciar com a parte de fibra ótica, GPON. Só que hoje a gente já está falando XGS-PON e etc. Então, são processos que vão sendo cada vez mais atualizados. Acho que talvez o receio, talvez de um empresário, de ter a contratação de novos funcionários que não tem uma continuidade, né? Acho que esse é o desafio. É mais uma pergunta aí para todos. Gente, ainda bem que a gente está no final. É um dos poucos podcasts que a gente falou de pessoas e não falou de IA, né? É verdade. Boa, bem lembrado. Até o final. Conseguimos quebrar o hype. Quebramos a tendência. E assim, a gente já tá bem E alongado. quando ele falou de redação, quase que eu falei. Ainda bem que eu não falei então de IA. Porque agora eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que o tempo já estourou. Mas, cara, me conta como é que tu conseguiu fazer esse movimento. Quantos gestores hoje tem no LinkedIn lá, cara? Como é que nasceu essa ideia? Conta pra nós aí, antes que... Essa é a minha pergunta. Depois tu tem aquela pergunta famosa final, né? Final. Mas... Boa. Dos gestores eu queria entender. Porque juntar tantos gestores, assim, na área de tecnologia e ter um movimento tão engajado como o teu, eu não vi nenhum movimento maior dentro do nosso setor, né? Então, tu teve que ser um bom gestor para fazer isso. Um gestor de gestores, né? gestor de gestores, boa. Foi muito legal, Druander. O que nós fizemos? Eu tentei trazer um pouquinho da minha vivência da prática do dia a dia. Por estar dentro de um ISP, vivenciar o mercado ISP, o ISP cresceu muito, um ajudando o outro. Então, eu tinha fluxo, eu tinha facilidade de comunicação com vários colegas que estavam passando pelo mesmo desafio. Eu voltei naquela parte do rádio lá, como é que faz esse pigtail? Como é que a gente configura? Então, a gente criou uma conexão muito forte no presencial, de telefone mesmo, ligar para o outro. Me ajuda aqui, eu tô indo aí, vou te ajudar e tudo mais. Isso há quanto tempo atrás? Lá no início? Cara, desde 2010, 2012, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de criar conexões, contatos. Eu acho que quando você tem conexões e contatos, você consegue chegar em lugares que às vezes o dinheiro não te proporciona. É verdade. Então, e ter pessoas de qualidade, né, ao teu lado, pessoas leais, pessoas... Acho que a gente se conheceu aqui, a gente já se conhece mais de um ano e meio aqui, que a gente tem uma qualidade num assunto que acho que isso vai se proporcionando cada vez mais crescimento. Então, eu consegui pegar essas pessoas e fizemos uma brincadeira num grupo de WhatsApp. Juntei alguns colegas de vários estados. Vamos criar um grupinho do WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Não tinha nome, não tinha pretensão, não tinha nada. Como a gente vai chamar? Sou gerente, sou diretor, sou não sei o quê. Vamos criar gestores da Telecom. Criei um grupo no WhatsApp para troca de ideias, um ajudar o outro. Eu estou com um problema na minha rede, você pode me ajudar? Eu estou com dificuldade de contratação. É mais ou menos um bate-papo que nós fizemos aqui dentro do que acontecia. E aí eu comecei a postar conteúdo. Eu falei, vou criar uma página, após definido o nome, vou criar uma página no LinkedIn com gestores da Telecom. E essa rede começou a crescer organicamente, profissionais trazendo conteúdos. Hoje nós recebemos aí com o nosso time lá que fica coletando os e-mails lá, ideias, sugestões de pauta. Então, surgiu determinado assunto. O que vocês acham de vocês trazerem, comentar para nós? Eu tenho dificuldade com tal tema. Vocês estão assim, nosso inbox lá dentro do WhatsApp, o contato dentro da página no nosso site, ele é muito forte também, traz bastante ideias, né? E acho que surgiu muito no desafio de um se ajudar o outro, mas sempre quando eu falo dessa página, do grupo de gestores, ele está muito linkado com a ideia do ISP, que o ISP cresceu um ajudando o outro. Então, a gente conseguiu trazer, eu brinco muito que a gente conseguiu trazer para o digital o que a gente já vivenciou no presencial lá desde 97. Gestores lá no grupo? Hoje nós estamos chegando com 480 dentro do WhatsApp, que é um grupo mais restrito lá, que é uma ideia de profissionais e tudo mais. No LinkedIn nós estamos chegando a 40 mil e no Instagram a gente começou a dar uma movimentada, estamos chegando a 10k já. Rudy, para 2025, se você tivesse com o futuro em suas mãos, quais seriam as tendências que você recomendaria? Cara, aí eu vou ter que dar uma de Walter Mercado, né? Então, não é só você, o pessoal fala isso também. Bom, eu acredito que em 2025 vamos ver muito mais aí o cloud, a cibersegurança, que é algo que hoje aflige a todos nós, desde dentro de casa, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, as empresas.
Esse é um grande desafio para o mercado brasileiro, porque nós estamos sendo atacados de todos os lados. E como o brasileiro ele tem mais fé do que seguro de vida e seguro de carro, eu acredito que cibersegurança é algo que as empresas devam prestar muito atenção, não só de ISP, mas todos nós, que isso vai ser um mercado a se prestar atenção. Eu gostaria que não fosse, mas com toda essa conectividade que nós estamos tendo, é algo a se botar muita atenção, porque isso é um grande risco para todos nós. Maravilha. Éder? Boa. Pergunta difícil, né? Mas é muito... trazendo para a nossa realidade também aqui, eu vou puxar um pouquinho sardinha para o setor de telecomunicações. Eu vejo um mercado cada vez mais competitivo, um mercado desafiador. A gente até brincou no começo lá, hoje quem vender só a internet vai ficar para trás. Isso é uma realidade já muito... acontece já no dia de hoje. Acredito que nos próximos meses já isso vai estar cada vez mais relevante, né? E as empresas vão estar tendo que se desdobrar em trazer soluções para os clientes e não apenas vender só o meio, né? Hoje a internet, eu costumo brincar que você vender só a internet, você está vendendo só o meio. Mas você tem lá um portfólio de soluções que você pode agregar para o seu cliente final, para que ele possa trazer mais oportunidades ali, rentabilizar a sua marca, rentabilizar sua carteira de clientes, né? Então, eu vejo que um mercado que aquele provedor, aquela empresa, aquela operadora que souber se destacar e entregar soluções, vai sair muito na frente aí no próximo ano. Então, vai ser um mercado de vender soluções. A gente já tem, né, a vantagem de estar na casa do cliente, vender no meio. Acho que é um mercado que quem entregar soluções vai se diferenciar bastante. Muito legal. Então, obrigado a todos. E não esquece do cumprimento de todos aqui. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá para não ir mais tempo. Obrigado a vocês. Obrigado. Pessoal. Até o próximo episódio aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.